Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Cristo entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:4. Você já foi um bebê, é óbvio. Você cresceu, teve dor de barriga, teve febre, não gostava de comer algumas comidas. Eu, por exemplo, não gostava de omelete. Hoje eu como. Mas quando era pequeno eu não gostava não. Também não gostava de ervilha. Hoje eu também como, viu? Eu me esforcei para comer de tudo, por exemplo. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente passa por muitas dificuldades e problemas, gripes, algumas doenças, algumas situações que não são tão agradáveis assim. O que eu quero dizer com isso? Que, assim como eu e você fomos um bebezinho e nós tivemos vários probleminhas, dores e algumas dificuldades e também muitos momentos alegres, Jesus, o Filho do Deus vivo, também teve. Também foi um bebê, também cresceu como qualquer criança neste mundo. Ele era um ser humano e ao mesmo tempo ele era Deus. Ele pregava e somente quando Jesus se tornou um adulto, ao chegar aos 30 anos de idade, ele se tornou um rabino por completo. Um rabino poderia pregar a partir dos 30 anos de idade e ali Jesus começa a realizar milagres. Ele pregava um relacionamento com Deus baseado não em rituais religiosos, mas sim no amor. Ele chamava Deus de Pai, Papai, Abba. Você lembra dessa passagem? E muitos se escandalizavam com as suas ações. Jesus veio e escandalizou a sua época. Tudo porque ele era alguém que não carregava religiosidade, e sim amor. Tudo nele era tão diferente, mas muitos continuavam a vê-lo apenas como um homem, só um homem. Mas eu disse aqui, ele também era um homem, mas ele também era Deus. Alguns diziam que ele era um homem comum, outros diziam que ele era um louco, e outros diziam que ele poderia ser um revolucionário. Após uma conspiração de líderes religiosos, Jesus foi morto, e muitos dos seus seguidores viram. Ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Muito interessante e muito difícil de entender também. Eu entendo que você deve ter essa dificuldade como eu já tive. Porém, quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos o Jesus vivo que nós servimos, nós não temos dúvida de que ele era humano para nos entender como seres humanos. Ele era Deus para nos fazer cada vez mais parecidos com a imagem e semelhança do Pai. Interessantíssimo, não é? Muitos ali que conviviam com Jesus tinham uma perspectiva errada das coisas. Pensavam só na religião. Muitos ali também estavam em Jerusalém quando o Espírito Santo foi derramado por Deus ali. Alguns assustados queriam saber o que significava ter o Espírito Santo em suas vidas. Aproveitando então a oportunidade, um discípulo de Jesus, Pedro, contou tudo o que Cristo tinha feito. Depois que ele ressuscitou dos mortos, ele continuou pregando a palavra de Deus. E Pedro continuou contando também quem realmente era esse Cristo que foi crucificado. Diante de tudo que as pessoas ouviram, através do relato de Pedro, daquela exposição clara e verdadeira, eles quiseram saber qual era o próximo passo que as pessoas deveriam dar para seguir a Cristo, o que havia ressuscitado. Então você compreendeu até aqui. Jesus nasceu como um bebê, como a gente, ele era como a gente, normal como a gente, mas ele não era um religioso. E ele veio para cá por um motivo, por uma motivação. Isso que você acabou de ouvir é um resumo daquilo que Cristo fez por mim e por você. E como os homens daquela época perguntaram, nós também vamos perguntar. Eles se perguntavam, o que fazer agora diante de tantas maravilhas sobre Jesus? O que eu faço? Penso então que hoje não é diferente a nossa situação. Nós ouvimos muito falar de Jesus, opiniões diversas, aqueles que creem nisso, aqueles que creem naquilo, e muitos acham que ele apenas foi um grande profeta, um grande homem. Mas quando nós somos apresentados ao Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, nós temos certeza que nós somos, diante de Deus, remidos e redimidos por Ele. Porque a palavra de Deus mostra a nossa culpa diante do Pai e que tudo o que Ele fez foi para nos dar vida eterna e nos resgatar. E a pergunta então surge, e agora?
que eu faço então? Reconhecendo que Jesus é Senhor, o que eu faço? Talvez hoje mesmo você esteja precisando dessa resposta. Não precisamos então conviver com culpa nenhuma, nem fazer qualquer outra coisa além daquilo que Deus espera. Deus não quer religiosos, Ele quer pessoas que entendam o amor de Jesus e que você entregue sua vida para Ele, com fé e arrependimento. Aquele que veio ao mundo para possibilitar o acesso a Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Se você já fez isso, parabéns, continue servindo com todo o teu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça, rápido, corra, prove de Jesus e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus para nos resgatar. Graças eu te dou, ó Pai. Aquele que foi um bebê, como eu fui, ele também veio para que eu tivesse vida em abundância. Muito obrigado, esta é a minha oração. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém.